Que coisa legal isso aqui, hein, pessoal? Então já botei aqui no slide aqui também o segundo exemplo aqui para vocês, tá certo? Nesse tutorial. E agora vamos para o nosso terceiro exemplo aqui, para nós entendermos e mostrarmos cada vez mais conteúdos aí para você, tá certo? Então é o seguinte, então esse cara aqui tá beleza, tá funcionando perfeito. E agora o que nós vamos fazer? Por exemplo, teve algumas aulas passadas que nós criamos as nossas próprias inputs. Nós criamos os nossos inputs, né? Vocês devem estar lembrados, nossas entradas aqui. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos também criar um input. Você lembra que a gente criou o tag input aqui? Deu um trabalhão desgraçado para nós fazer esse tag input. Vocês devem estar lembrados, né? Geramos aqui, funcionou, beleza pura, tá, pessoal? Show de bola. Quer fazer aqui, faz, mas vocês vão dar risada, né, de ver a diferença que é você criar uma tag input através, então, aqui dos tag file, tá ok? Olha só que simples que é. Então, primeira coisa, vamos vir aqui, vamos criar aqui um arquivo vazio, botar aqui um input.neri, certo? Ponto, certo? Nunca esquecer, pessoal, do ponto tag, certo? Se tu esquecer isso aqui, tá ferrado, meu amigo. Então é o seguinte, primeira coisa, vamos copiar esse de cima aqui. Isso aqui é a mesma coisa. Então é o seguinte, pessoal, input tag. Então olha só, vejam que se nós quiséssemos, vamos aqui no tag file, se nós quiséssemos, por exemplo, botar um formulário aqui, certo? Um formulário, certo? Tranquilo, poderíamos botar aqui um formulário, certo? Ok, passar aqui um método para ele, passar aqui um método get mesmo, e aqui dentro nós quiséssemos colocar um input aqui, todo mundo sabe, né, como a gente pode fazer para inserir um input. Então a gente colocaria aqui um input, certo? O que a gente colocaria aqui? Vamos colocar aqui um type, um tipo texto com o nome, o name, chamado, então, usuário, por exemplo. Está aqui um tamanho aqui, size, sei lá, tamanho 30, por exemplo. Beleza. Então, aqui a gente está usando o padrão dele, o comum dele. E aqui, então, se nós fôssemos rodar aqui... Agora que eu vi que eu coloquei input com N. Input com N. Ok. Aí é o seguinte, pessoal. Vamos voltar aqui. Onde é que eu estou? Input tag... É tanto arquivo aqui. Então, quer dizer que se... vejo que esses dois aqui é dos exemplos anteriores, né? Esses aqui são relacionados a esses dois aqui, mas não tem problema. Eu vejo que ele trouxe aqui, então, para mim digitar aqui, então, o nome do usuário, certo? Enfim, veio aqui, digitei o nome do usuário. Perfeito. Mas dali a pouco você gostaria de colocar aqui, antes de colocar esse cara aqui, você gostaria de colocar um label. Ok, então nós poderíamos colocar um label antes. Então você sabe que a gente faria da seguinte forma. Então a gente abriria aqui um label, certo? A gente colocaria então for atrelando esse label então a este usuário aqui, certo? Poderíamos colocar aqui simplesmente aqui ao meu usuário, ok? Aí, se tu quiser, tu vem aqui e colocaria aqui por exemplo, nome do usuário, por exemplo, aqui, nome, ou usuário, simplesmente usuário, pronto, ok? Usuário. Aí você ia rodar isso daqui e aparecer aqui, ó, usuário, e aqui dentro, então, seu conteúdo, certo? Ou seja, pessoal, funcionando aqui perfeitamente, inserimos aqui um label e um usuário. Agora, se tu tiver ali 50 campos, nossa, que trabalho desgraçado, tem que botar o label. Aí, o for aqui, tu não pode esquecer que esse for tem que ser atrelado a esse usuário aqui, tá certo? Então, isso aqui dá um trabalho realmente desgraçado. Aí tu quer fazer para senha, né? Aí tu teria que vir aqui, certo? Fazer então aqui para senha, certo? Então vamos botar aqui, criar aqui um text, tipo password, certo? Aqui então seria senha, então aqui seria, então estaria ligado a senha, e aqui então senha, beleza, ok? Então nós teríamos aqui, tranquilamente aqui, certo? Vamos botar aqui, depois aqui, vamos botar aqui duas quebras aqui. Ok, 100%. Tá aqui então, pessoal, usuário e senha. Tá, beleza. Bom, daqui a pouco não quer botar isso aqui, não precisa. Tá,
Isso aqui é só para exemplificar que nós conseguimos botar um label, usuário, senha e aqui a senha, certo? Beleza pura, mas veja que isso aqui dá um trabalheiro visualmente, tem um monte de linhas. Posso criar um tag file para facilitar essa vida? Pode, certo? Como também tu poderia criar uma tag da forma que eu mostrei lá no tag exemplo 1 aqui, ó, certo? Tá, aliás, aqui, tag input 1, certo? A gente poderia ter feito dessa forma aqui, certo? Isso aqui dá um trabalho desgraçado para tu fazer, certo? Mas vamos fazer então aqui desta forma aqui. Então, como é que nós vamos fazer? Deixa eu fechar tudo que eu já me atrapalho aqui no meio de tanto arquivo, tag file exemplo 1. Vamos usar o mesmo e input neri. Certo? Então, como é que nós faríamos? Veja, pessoal, que se você olhar esse cara aqui, veja que vamos colocar aqui o input, tá certo? Veja que o input aqui, ele tem aqui três atributos, o type, o name e o size, certo? Então, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, a gente vai mandar inserir esses atributos que eu vou ter. Então, pessoal, para tu inserir um atributo, é muito simples, tá? A gente vem aqui, coloca um arroba aqui e já aparece aqui atributo. Olha só que simples que é, certo? E aí, tu vai colocar os atributos que você vai usar aqui na tua página. Então, vejam bem aqui, ó. O que eu usei aqui, pessoal? Usei um atributo aqui para name, certo? Para tipo, certo? Um para nome e outro para tamanho, certo? Então eu posso usar esses três atributos, tipo, nome e tamanho, certo? Beleza, então, olha só, vamos usar um aqui em que o name dele vai ser tipo, certo? Beleza. É requerido? Aí tu coloca se vai ser requerido ou não. Vamos dar aqui um Ctrl+C, Ctrl+V e Ctrl+V. Qual que é o outro? O outro vai ser o tamanho. Ok, tamanho, certo? Requerido? Pode ser. E outro, depois do tipo, é o nome, certo? É nome, deixa eu ver. É o name, tá vendo? E nós podemos botar nome, ok? Sem nenhum problema. E agora, o que a gente vai fazer, pessoal? Vamos inserir aqui esse input aqui primeiro, para vocês entenderem mais a lógica. Vamos inserir esse cara aqui, vamos mandar ele inserir esse cara aqui. Então, como é que a gente vai fazer para inserir ele? Então, a gente viria aqui, isso é JCP, pessoal. Eu vou dar um input, simplesmente. Eu estou mandando gerar um input. De que tipo? Certo? Do type tipo, que é o que nós vamos escolher aqui em cima. Então, através de um expression language, tu vai colocar o type do tipo que eu defini lá em cima. Certo? Aí veja, se tu olhar aqui, depois do type, o que tem? Ah, tem o name. Ah, beleza. Então, que name que vai ser? Ah, o name vai ser o nome que eu colocar lá no atributo, certo? Vai ser então aqui o nome. Aí aqui, qual é o tamanho que é? Size. Size você vai buscar de onde? Vai buscar do tamanho que eu informar lá em cima. Tamanho que eu estar informando lá em cima, certo? Beleza pura. Olha aqui, ó. Tá? Significa que se a gente utilizar isso daqui, eu já vou ter como resultado, certo? Esse cara aqui. Então, vamos vir aqui, ó. Vamos inserir agora manualmente isso daqui, certo? Vamos lá aqui, tag, aqui a tag input neri, tá vendo ele aqui? Input neri. O que eu boto aqui, pessoal? Quais são os atributos? Nome. O primeiro é nome usuário, certo? Quais são os outros atributos? Tipo. Ah, o tipo é text. Quais são os outros? Tamanho. Tamanho, botamos 30, certo? Então, feito isso daqui, certo? Se nós rodarmos ele, então o que nós vamos ter aqui, certo? Olha aqui do lado, eu até vou dar uns 2 BRs aqui, que é para ficar assim, ó, bem separado mesmo, tá ok? Olha aqui. Tá vendo aqui? Inseriu ele aqui para mim, mesma coisa. Ah, mas eu quero um label, certo? Só com isso aqui dá para inserir um label? Claro, é só você vir aqui e inserir um label para ele, certo? Como é que a gente faz? Botamos aqui um label, certo? Para quem? For. Para quem? Para esse cara aqui. Se tu olhar aqui, ó, os labels, como é que a gente fez? For, senha, sempre usando o nome do input. Então a gente vai botar aqui for, para quem? Esse aqui é para usuário, né? Para nome, que seria esse cara aqui. Só isso daqui. E aí vem o rótulo, né? Que tu precisa estar inserindo o rótulo, porque se tu olhar aqui, ó, olha o que tem aqui depois dele. Tem um rótulo.
que inclusive tu pode pegar o mesmo aqui, Expression Language, e botar aqui nome. Para quê? Para ele estar inserindo o rótulo para ele da mesma forma. Agora vamos dar um aqui. Ó, o que foi que ele inseriu, pessoal? Usuário, certo? E jogou o cara aqui dentro. Só que olha a diferença. No outro aqui, ó, nós tivemos que botar assim, ó, 2 linhas para a gente ter o mesmo resultado. Agora, a gente teve o mesmo resultado com apenas uma única linha e ele inseriu o label automaticamente. Ou seja, nós reduzimos em 50% o tamanho de linha, de código aqui dentro, tá certo? E aqui vai ser tipo password, tamanho 30 pode ser. E vamos atualizar aqui, olha o que deu aqui, usuário, tá? Senha, não sei o que lá. Então, olha só, tivemos exatamente o mesmo resultado que o meu amigo anterior, certo? Só que olha a diferença, aqui eu tenho 2 linhas, aqui eu tive que ter 4 linhas para ter esse mesmo resultado, tá certo? Então, realmente, pessoal, é uma coisa fantástica você conhecer, você usar esses recursos aqui, tag files, tá bom? E, com certeza, deu para vocês perceberem, né, que é muito mais simples do que você fazer uma programação, criar uma classe Java lá, para você ter o mesmo resultado. Então, por isso, acho de suma importância vocês conhecerem isso daqui. Um grande abraço, até mais e tchau.